Que Deus lhe abençoe ricamente a sua vida. Olha só a palavra de Deus para mim e para você nesse dia. A palavra de Deus está em 2 Timóteo 2,15 e diz assim: manejar e não decorar. Olha só. Procura-se apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar. Quem maneja bem a palavra, que maneja bem a palavra da verdade. Ou seja, que maneja bem a palavra de Deus. Um versículo muito usado nas faculdades de teologia, muito usado para que venha falar para que o obreiro seja uma pessoa aprovada por Deus e que se saiba manusear a palavra da verdade, que é a palavra de Deus. Então, a Bíblia, ela não é só para ser decorada, mas para ser manejada. Porque quando Deus diz ali para Josué, medita nesse livro de dia e de noite, para que tenha cuidados, ou seja, meditar nas palavras de Deus, refletir no que Deus está dizendo para nós. Então, a Bíblia não é só para ser decorada, mas manejada. Isto é, ela deve ser executada, praticada. A Bíblia é a palavra de Deus e nós devemos meditar e praticar o que está escrito. As revelações da palavra de Deus não são para causar sensação de bem-estar na sua leitura. Às vezes você pensa, eu vou ler, não. É para nós praticar, mas para capacitar. Nós devemos ler e meditar na palavra de Deus para capacitar quanto às guerras contra o inferno. A palavra do Senhor diz em Efésios que existe uma luta, existe uma batalha que nós devemos lutar, e essa batalha, para ser vencida, para ser conquistada, é através da palavra de Deus. Nada dá mais prazer ao diabo do que assistir aqueles crentes viciados em Bíblias. Mas como assim? Veja só aonde vamos chegar. Existem muitos crentes viciados na Bíblia. Gente que não se preocupa em colocá-la em prática. Conhece a Bíblia de cor e sorteado, mas não tem a capacidade de colocar em prática. Vive fazendo coisas que a Bíblia condena. Apenas em curtir as suas mensagens maravilhosas, às vezes, e aprender mais e mais, só para ter orgulho de saber. Sabe o quê? Que sabe mais do que as outras pessoas. Muitas pessoas falam, não entendo, eu compreendo, sabe cada versículo. Então a palavra de Deus, ela tem orientação para os seus discípulos. A palavra de Deus diz, olha, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Jesus Cristo diz, olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas. Então, se nós consideramos ovelhas de Jesus, nós devemos fazer o quê? Ouvir a voz dele. E aonde está a voz dele? A voz dele está na palavra de Deus. A palavra de Deus para os seus discípulos. E praticamente os ensinos, ela é os ensinos do nosso Mestre, do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós devemos entender que a leitura da Bíblia é excelente, é um excelente alimento para o nosso espírito. Mas se não for praticada, se a palavra de Deus for lida e não for praticada, gera hipocrisia. Veja só, olha só o que Jesus Cristo falou para nós. Os escribas eram assim. Quem eram os escribas? Os escribas naquela época ainda não havia ali as gráficas para poder multiplicar ali os livros. Então tinha os escribas de escrever. Eles transcreviam a leitura, eles transcreviam ali o Pentateuco, eles transcreviam ali a palavra de Deus. Então, portanto, o escrever, de tanto a ler e passar para outros livros, outros formatos, ali outros rolos de escrita ali, eles decoravam, eles sabiam a palavra de Deus de cor. Os escribas eram assim, por isso era chamado de escribam. Eles eram os copiadores oficiais da palavra de Deus. Eles conheciam, eles faziam. Conheciam a lei, conheciam os mandamentos, conheciam as profecias,
como ninguém. Veja só, se naquela época, de tanto ele escrever, transcrever, você acaba decorando aquilo que você está escrevendo. Então aqueles escribam, eles conheciam. Eles eram desta forma, conheciam a Bíblia de cor e sorteado, os mandamentos, mas tinha um detalhe, que Jesus condenava deles. Jesus condenava os escribas. Sabe por quê? Porque eles não praticavam a palavra de Deus. Eles conheciam as profecias. Eles sabiam que a Bíblia falava da vida do Senhor Jesus Cristo, mas eles não praticavam. Jesus definiu eles como hipócritas, guias de cegos, serpentes, raças de víboras. Jesus os definiu, sim, e acrescentou o julgamento prévio para eles. Como escapareis da condenação do inferno? Jesus diz, olha, vocês conhecem, mas como vocês vão escapar da condenação do inferno? Então, se nós queremos entender a condenação de Jesus Cristo aos escribas, o discurso dele que ele fez completo, Jesus, ele fez o discurso completo ali em Mateus 23, de 1 a 35. Jesus fez esse discurso. Olha só, uma parte só. Mateus 23, de 1 a 35, depois medite você. Não adianta só religioso, só conhecer, mas não praticar. Olha só o que dizem aqui em Mateus 23, diz assim, ó, pois atam os fardos, quem? Eles, os fariseus, os escribas. Pois atam os fardos pesados e difíceis de suportar e põem nos ombros dos homens, eles, porém, nem com o seu dedo querem movê-lo. Fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filatéricos e alargam as franjas das suas vestes. E amam os primeiros lugares na ceia. Ou seja, eles são tão religiosos que durante a ceia eles querem sentar no lugar de boa vista, eles querem sentar na frente, mas não praticam a palavra de Deus. Veja só, as primeiras cadeias, e também senta nas primeiras cadeias nas sinagogas, e as saudações das praças, e serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Vós, porém, não sejais chamados Rabi, porque um só é vosso mestre, a saber, Cristo, e todos os vossos irmãos. Então Jesus, escrito aqui em Mateus 23, de 1 a 35, ele vai descrever o que nós não devemos ser como escribas. Ler a Bíblia milhares de vezes, uma, duas, quantas vezes for necessário, mas não as praticar. Porque Jesus disse, olha só, e aquele que jurar pelo altar, isto é nada, mas aquele que jurar pela oferta que está no altar, isto é devedor. Insensatos, cegos, pois qual é o maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Ai de vós, escribas, fariseus, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhante aos sepulcros caídos, que foram semelhantes, formosos, e interiores estão cheios de ossos mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente é cheio de hipocrisia e de iniquidade. Porque o Senhor é aquele que sonda o coração. O Senhor é aquele que sonda e sabe as intenções, quais são as verdadeiras intenções dentro do nosso coração. Então, Mateus 23, de 1 a 35, ele vai nos relatar como Jesus condena pessoas que são consideradas escribas, conhecem toda a palavra de Deus, mas não as praticam. Quanto aos crentes, têm sido anestesiados por conhecimentos bíblicos? Será que os crentes têm sido anestesiados só pelos conhecimentos bíblicos? Ou eles não se aproximam de Deus, fica só aqui na teoria e não busca conhecer o autor e o criador de tudo? São às vezes pessoas sedentas apenas em aprender, apenas em lecionar, às vezes para
participar, para dar aula, para ser ali um professor ali, às vezes até um teólogo, mas não busca conhecer o Criador, não se aproxima. Os pensamentos de Deus, sabe por quê? Porque essas pessoas às vezes não querem conhecer os pensamentos de Deus, porque elas odeiam o sacrifício. O sacrifício de buscar o Senhor, o sacrifício de buscar o Senhor de madrugada, o sacrifício de fazer um jejum, uma oração. Às vezes você é cansado, você vai, não, eu vou orar. Eu vou levantar e vou colocar o Senhor em primeiro lugar, porque Ele é Deus. É Ele que me permite eu estar aqui agora, trazendo essa mensagem para você. Não gostam de sacrifício. Às vezes, leitura não custa nada, só estar dentro de casa, eu vou meditar. Não, eu não preciso de ir na igreja, eu não preciso disso. Eu conheço a Bíblia de cor e sorteado. Conhece. Mas será que conhece o autor? Mas essas pessoas, elas odeiam o sacrifício na sua prática. O sacrifício de evangelizar. O sacrifício de falar de Deus para as outras pessoas. O sacrifício de falar o que Deus fez na sua vida para outras pessoas. O sacrifício de mostrar a bondade de Deus, as misericórdias que Ele tem tido na sua vida. Porque o poder da fé na prática, elas acham que anestesia o poder da fé. Por isso muitos são chamados, mas poucos são escolhidos por Deus. Então nós devemos exercitar a nossa fé, nós devemos praticar a palavra de Deus, para poder apresentar a Deus aprovado, sem ter que se envergonhar. Olha, não é apresentar para os homens, apresentar o bem, não, nós devemos apresentar a Deus aprovado, porque Deus é aquele que sonda o coração. Os escribas perante a população, perante todos os povos que ali estavam, eram os mais certos, porque conhecia e transcrevia a palavra de Deus, mas não as praticavam. Esta é a lição para nós nesse dia: ouvir a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. Vamos orar. Ó poderoso Deus de Israel, obrigado, ó Pai, por esta mensagem, por esse dia. Vem, Senhor, sobre nós, dá-nos a sabedoria, o entendimento e a compreensão da sua mensagem. Fale com cada um de nós, ó Pai, eu lhe peço, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E graças a Deus por isso. Que Deus lhe abençoe ricamente a sua vida. Amém.